A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, não é verdade? E assim iremos bem, irmãos, na obediência com Jesus. E a palavra hoje está em Gênesis 37. José é vendido por seus irmãos. Amém? E diz assim, ó, o 37:3. Israel, veja, que era o pai de José, amava mais a José, mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Ele fez uma veste especial para José. Olha só. E o 4 diz assim, ó, vê o 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha só, eles ficaram com inveja, porque o pai tinha feito uma veste para José, uma túnica, e não fez para eles. Então aí eles já criaram, né, uma inveja em relação ao irmão, o irmão deles. Vocês entenderam? Mas aí vem uma história atrás muito longa que Jacó, o pai, né, amava, olha só, amava mais quem? Rebeca, do que a Lia. Ele amava mais a Rebeca, entendeu? Onde teve 2 filhos com ela. E um deles foi José. Vocês entenderam? Que foi o último filho dela, onde ela veio a falecer. É desse jeito. E José tinha esse carinho, porque quando a gente vê um filho que tem alguns problemas, algumas dificuldades, ou que aquele, por exemplo, José tinha perdido a mãe, você entendeu? Então o pai tinha mais cuidado com ele, ainda por cima ele era mais jovem, mas os irmãos não entenderam. Os irmãos não entenderam e começaram a criar uma rivalidade com José. Olha só. E o 5 diz assim, vê, além de tudo isso, além do pai já ter feito essa túnica para José, presta atenção, os irmãos, né, já ficaram com inveja. E José começou a ter sonhos. E o que é que ele fazia? Contava para os irmãos os seus sonhos. Ele contava para os irmãos. E aqui diz assim, ó, sonhou, o 5, viu? Sonhou também José um sonho, olha, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Levantava ainda mais a inveja. Vocês entenderam? Dos irmãos. Porque ele contava para os irmãos os sonhos dele. Não conte os seus sonhos para ninguém. Guarde para você, conte a Deus. Porque quem vai realizá-los? Mas para os seus irmãos você pode levantar a ira, a inveja, a contenda. E foi assim que aconteceu com José. Se você tem um sonho, guarda ele no teu coração. Sabe? Acredita que ele irá se realizar, mas não espalha. Foi o que José fez. Olha só, o 5, né? E o 6, olha. E disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Ó, ele ainda insiste com os irmãos, para que escutem o sonho dele. Veja, para que ele conte para os irmãos e os irmãos fiquem atentos ao sonho dele. E isso ele guia cada vez mais, inocentemente, levantando a ira dos irmãos. E é assim também em nossas vidas. Muitas vezes a gente sai contando as nossas coisas, nossas intimidades, né, para as pessoas, onde as pessoas não estão preparadas para ouvir. E muitas vezes acontece contendas. Acontece o quê? Algumas dificuldades, algumas invejas se levantam e começam a querer atrapalhar a sua história. Mas é uma coisa muito forte, porque o que Deus preparou está preparado e não há quem possa impedir de se realizar. É desse jeito. E assim foi na vida de José. Olha só. E o 7 diz assim, olha só, isso José contando de novo para os irmãos outro sonho. Um sonho maior ainda. Vê? E ele falou assim, eis que estávamos atando os molhos. Olha, eis que estávamos atando os molhos no meio do campo.
Veja, ele dizendo para os irmãos. E eis que o meu molho se levantava e também, olha, ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Vocês entenderam? Olha só, como se ele estivesse em pé com autoridade superior e os irmãos inclinados a ele. E os irmãos dele cada vez mais ficavam com inveja de José. Além de eles, né, acharem que ele tinha o amor, veja, absoluto do seu pai, o amor, todo o amor do pai era dele, era para José, eles não atentavam às circunstâncias que o pai cuidava mais do filho, o que tinha acontecido lá atrás. Vocês não sabem da história das pessoas e por que elas estão fazendo aquilo. Qual o interesse dela? Gente, sempre tem um porquê. Ninguém faz nada do acaso. Tem uma história para contar. E a gente não sabe da história das pessoas. E a gente começa a julgar, começa a apedrejar, começa a ficar com inveja, sabe? Então pensa. Esta pessoa tem uma história para contar. Senão ela não estaria ali, contando para vocês. Vocês entenderam? Então sejam mais pacientes, escutem, peça a Deus discernimento e tenha cuidado para não levantar a ira no seu coração. Não é assim? E isso aconteceu com os irmãos de José. Eles não vigiaram e eles começaram a ter raiva do irmão, por inveja, por achar que o irmão era melhor do que eles, era superior a eles. Vocês entenderam? Mas isso era o julgamento deles. Porque o sonho de José, ele contava inocentemente. Ele contava sem nenhuma pretensão. Porque ele queria saber a opinião dos irmãos. Mas os irmãos, ao invés de ajudarem a ele a entender, não, os irmãos começaram a apedrejá-lo, a ficar com inveja, com ira e a fazer coisas terríveis. Vocês entenderam? Por falta de quê? Sabedoria. Por isso que nós temos que pedir discernimento, sabedoria ao nosso Pai, para que a gente possa entender. Não é fácil, mas Ele é nosso ajudador. O Espírito Santo nos ajuda. Então oremos para que a gente possa entender cada dia o porquê de cada coisa que está acontecendo, não é verdade? E aí diz assim, ó, veja só, o 8. Lhe disseram seus irmãos, olha só o que os irmãos de José disseram. Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Você entendeu? Por causa dos sonhos dele, os irmãos já achou que ele ia ser o rei superior sobre eles. Olha o que ele diz assim. Olha só, sobre nós, vê. Por isso tanto mais o aborreciam. Cada vez que ele contava, mais ele aborrecia os irmãos. Por seus sonhos e por suas palavras. Vê que eram inocentes. José falava na inocência. E muitas vezes a gente corre para alguém e conta, né, os nossos sonhos, as nossas intimidades. A gente confia. Olha, confia. Confiar só em Deus. Vigiai. O que é teu fica guardado no teu coração. Só Deus é que esquadria coração e que sabe dos teus projetos, dos projetos que Ele tem para você e os seus sonhos. Guarda-os, não espalha. Deixa que o Senhor tome conta de você, da sua vida e dos seus projetos. Amém? E aqui diz assim o 9. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei. E ele insistia em contar, viu? Ele insistia. Um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Olha só. Isso é incrível, né? Quando Deus tem preparado algo na sua vida, nunca deixe de sonhar. Acredite nos seus sonhos e eles irão se realizar. Confia no Deus de Israel, Deus grande e poderoso, que Ele faz o impossível na tua vida e há de se concretizar. Não fala os teus sonhos e os teus projetos para ninguém. Guarda ele para você, conversa com Deus. Fala com Jesus. Fala com Jesus que Ele é o teu intercessor. E Ele levará a Deus. E com certeza vai se realizar, porque Ele é fiel.
para cumprir. Diante da inocência de José, ele contava os seus sonhos com todo o seu coração, né? E os seus irmãos não entenderam. Começaram a persegui-lo, a apedrejá-lo, a criar raiva dele, a ponto deles tramar algo contra José. Não é terrível, irmãos? Por isso que nós temos que nos amar cada dia mais uns aos outros, sabe? Nós temos que ser mais compreensível. Não é fácil, é uma luta. É a luta da carne contra o espírito. Mas nós venceremos. O Senhor diz assim, eu venci o mundo e vocês vencerão também. É desse jeito. No mundo tereis o quê? Aflição. Mas eu venci o mundo e vocês vencerão também, irmãos. A gente precisa ter paciência, confiar e guardar os nossos sonhos no silêncio com o nosso Deus. Amém? É desse jeito. Olha só. E o 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, olha, repreendeu o seu pai. O pai dele repreendeu ele e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Vê, o pai dele, que amava tanto a ele, você está entendendo? O repreendeu e ainda perguntou, que sonho é esse? Que está fazendo tu? Que está dizendo que vai ser melhor do que todos? Olha, você entendeu? O pai dele, gente, que o amava. Imagina os irmãos. Imagina os irmãos. Por isso que nós temos que vigiar, irmão. Não podemos sair por aí contando tudo na nossa vida, não. Nós temos que ter muito cuidado com que a gente abre essa santa boca para falar. Não é verdade? Muitas vezes a gente, por inocência, confia, abre o coração e depois a gente é julgado e apunhalado pelas costas, né? Por isso que nós temos que ter cuidado. Amém? Diz assim, o pai disse, né? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Você entendeu? Porventura, eu, tua mãe, o pai dizendo, né? Que ele, a mãe dele e os irmãos iriam ser inferior a José. Mas não era desse jeito. Não era assim. Ele o amava. Ele protegia por ser o filho mais novo. Como ele queria o melhor para os outros filhos, mas já estavam crescidos. José ainda era jovem e precisava do apoio da família. Só que naquele ímpeto, né, da juventude, né, sabe, que vai, que se lança, José assim fazia com os seus sonhos. Mas os seus irmãos não entenderam e começaram a ter inveja dele. Começaram a preparar planos terríveis para acabar mesmo com a vida de José. Vocês entenderam? A ponto de tramar para matar ao irmão. Veja, por quê? Por inveja. Pura inveja. Mas, irmãos, creiam tão somente. Tudo que eles prepararam, tudo que eles projetaram para tentar realizar, não deu em nada, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus era com José. Os sonhos de José também eram os sonhos de Deus. E iam se realizar. Porque não há quem possa impedir o trabalhar do Senhor. Você está entendendo? Por mais que eles tentem tramar, por mais que eles tentem armar as armadilhas, o Senhor as destrói antes de você chegar lá. Porque Deus é justiça. Ele esquadrinha coração, ele trabalha no interno, ele conhece você no mais profundo da tua alma. Você está entendendo? E você não tem como fugir. Então, por mais que projetaram acabar com a vida dele, sabe? Fizeram um plano, jogaram ele dentro de um poço, sabe? Para que ele morresse. Até falaram em matar. Mas Rubens falou, não vamos tirar a vida dele. Porque Rubens era o irmão dele, consanguíneo, de pai e mãe. Veja como a coisa é profunda. É muito profundo. Você está entendendo? Isso está no DNA. Falou, não, deixa ele lá. Vamos deixar ele esquecido. E ali terminará a história dele. Ali findará todo um projeto que ele tenha tido na vida. Se enganaram.
Vai passando uma caravana e encontra José. Tira do poço. Ah, oh glória! Aí era o começo da realização de José. Levam ele para o Egito, né? José é escravizado, é maltratado, é humilhado, olha, é julgado por coisas que não fez, sabe, irmãos? Mesmo assim, os sonhos de José foram realizados. Ninguém conseguiu impedir dele conseguir realizar seus sonhos, porque Deus estava no negócio. Quando Deus está no negócio, não há quem possa impedir. Então não tenhas medo, sabe? Se Deus disse vai, acredita, há de se realizar. Confia no Senhor e descansa o teu coração. E deixa que o trabalhar é dele, o impossível é dele. Possível é seu, mas o impossível é de Deus. Então, aquieta, fica calmo, fica tranquilo, sabe? Por toda aquela tempestade que José passou, né? Que parecia ser o fim, que estava tudo acabado, que tinha terminado, não tinha mais como que ele ia sair daquela situação? Pois os irmãos jogaram ele e falaram para o pai que ele tinha sido comido por uma fera. Trouxeram até a túnica do menino suja de sangue. O pai já era velho, já era de idade. Você imagina? Você imagina? E você acha que isso é impossível de acontecer no mundo onde nós vivemos? Não, irmãos. Por isso que nós temos que orar e vigiar o tempo todo. Segurar na mão de Deus e juntinho dele assim dizer: Senhor, guarda os meus sonhos no teu esconderijo secreto, onde só o Senhor possa saber. Porque eles hão de se realizar. Eu creio, Senhor. Porque em ti eu confio, tu é o meu escudo e a minha fortaleza. Meu refúgio, onde eu possa descansar, meu Pai. É em ti, debaixo das tuas asas. É desse jeito. E José foi para o Egito, né? Passou por muitas coisas. Foi vendido para Potifar. Olha só, que era um homem importante. Onde ele sentiu que José era um homem abençoado. Vocês entenderam? Onde José colocava a sua mão, ó, gente, aquilo ali prosperava. Eram bênçãos que Deus deu para ele. Era dele. Ninguém toma o que Deus dá. Não adianta tentar lutar, tentar impedir, sabe? Fazer armadilha, apedrejar, sabe? Fazer julgamentos em vãs. Não adianta, porque é projeto de Deus, já de se realizar. E ele foi para o Egito e lá, creiam, irmãos, aquele menino que tinha ido para o presídio, que tinha sido jogado no poço, sabe, que os irmãos achavam que ele queria ser, se tornou governador. Vocês têm noção? Olha o sonho que ele tinha. Olha o sonho que ele tinha de ser superior. Mas Deus conhece o coração. Deus não vai colocar você no lugar, olha só, de superioridade. Presta atenção. Se Deus não conhecer o teu coração, ele não vai. Agora, ele conhecendo o teu coração, que ele conhece o coração de cada um de nós. E ele tem projetos para cada um de nós, ele sabe onde vai colocar cada um de nós. Tudo nos seus devidos lugares. Então não precisa ter inveja, sabe? Não precisa ter contenda, não precisa fazer armadilhas, plano para tentar destruir o irmão. Não adianta. Porque se Deus está no projeto, irmãos, realizar-se-á. E ele se tornou governador, onde o rei confiava nele. A chave era na mão de José. Todos os negócios, quem realizava era José. Vocês entenderam? É desse jeito. E os irmãos, depois teve uma fome muito grande, onde durou 7 anos. E José, olha só, José foi quem conseguiu fazer com que ali onde ele habitava, naquela parte ali do Egito onde ele estava, ninguém passasse necessidade. E eles iam ter tanto, presta atenção, gente, eles iam ter tanta fartura, que dali eles iam tirar para os outros que viessem em busca das suas necessidades. Você está entendendo? Lembra dos pãozinhos que o Senhor multiplicou? O peixe do pão? Onde ele deu de comida àquelas multidões. Vocês entenderam?
Então, não adianta tentarem ir de encontro com Deus. Não adianta fazerem projetos, sabe, quererem destruir o povo de Deus, porque cada um de nós é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos o templo que o Senhor construiu. Então quem pode destruir só é Ele. Podem até tentar, como os irmãos de José tentaram. Fizeram emboscada, né? Jogaram José no poço, humilharam. José foi parar em prisão. Vocês entenderam? Por causa da inveja, das injúrias, das mentiras que os irmãos lançaram sobre ele. Você está entendendo o preço que esse rapaz pagou? Mas Deus o exaltou. Tirou ele de toda aquela injúria, toda aquela farsa. Olha, e fez com que José se tornasse governador. Homem honrado. Homem com credibilidade. Porque quem faz é Deus. Os homens julgam, porque os olhos deles são pequenos, são maus. Mas do nosso Pai, do nosso Criador, não. Ele nos vê de outra forma. Você está entendendo? Então confia no teu Deus. Guarda os teus sonhos dentro do teu coração. Não fica falando, jogando ao vento em vão, não. Eles vão se realizar, sabe? É um projeto, há de se realizar. Então a gente só precisa confiar e descansar no Senhor, sabe? Podem vir tempestade, mas as tempestades elas não duram para sempre. Elas são passageiras. Mas a palavra do Senhor é eterna. Elas são para sempre. Vocês entenderam? Então, agarra na palavra de Deus, confia nele e saiba que todos os seus sonhos serão realizados. Porque sonhar é projeto de Deus. E o nosso Pai, ele nos ajuda a irmos em frente e conseguir realizar todos os nossos sonhos. Porque ele nos conhece, ele esquadrinha os nossos corações e sabe do que a gente precisa. Então a gente não precisa se precipitar, a gente precisa só descansar. E o que tiver que ser, realizar-se-á, porque é assim que ele faz. Nós estamos aqui para aprender, somos pequeninos diante de um Deus tão grande e poderoso. Ele sim é que pode nos ajudar, sabe, nos ensinar e nos capacitar. Porque nada temos, nada somos, daqui não levaremos nada, não é verdade? Portanto, descansa. O que é teu e ninguém toma. O que é teu é projeto de Deus, não há quem possa destruir. Fique em paz, que o Senhor Jesus esteja no coração de cada um de nós, sabe? Como uma rocha inabalável. Haja o que houver, irmãos. Não temas. Ele diz, eu serei contigo e não te deixarei. Estarei contigo em todos os momentos da tua vida. Por mais que a tempestade, o mar esteja revolto, saiba que Deus acalma o mar. Então confia e descansa nele. E seja feliz, porque há de se realizar todos os seus sonhos, assim como o Senhor preparou na tua vida. Porque em cada um de nós, ele tem um projeto para cada um de nós. Amém? Um beijo no coração de cada um. E que esse ano vindouro seja na direção do grande eu sou, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Todo-Poderoso, aquele que pode fazer o impossível em nossa vida e derrubar todas as barreiras, quebrar todas as correntes, sabe? Porque ele tem poder para fazer o impossível. Descansa e confia que Deus vai fazer o melhor na nossa vida, porque ele é soberano, ele é Senhor, ele é santo e ele é fiel. Ele há de fazer o impossível, olha só, para te livrar da armadilha do passarinheiro, porque ele é fiel para cumprir, ele é o nosso Deus e ele é o nosso Senhor. E mesmo que esteja no vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor é contigo, sua vara e o seu cajado te consolam. Amém? Fique em paz, que o nosso Deus, o nosso Senhor, o grande eu sou, o único Senhor sobre toda a terra, esteja nos guiando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, porque só Ele pode
nos colocar no seu esconderijo secreto e aos seus anjos dar ordem ao nosso respeito, para nos livrar de todo e qualquer mal. Amém? Fiquem em paz, sejam guardados pelo Eterno, pelo Senhor, único e poderoso Deus de Abraão, Isaque e Jacó.